dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver nesse momento. Dentro do projeto Pílulas do Evangelho, da Casa Espírita O Bom Samaritano de Avaré, hoje faremos uma pequena reflexão sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa passagem, os fariseus chegam até Jesus e indagam a ele se é lícito o homem dar uma carta de divórcio à sua esposa, porque a lei mosaica assim o permitia. Na verdade, os fariseus estavam mal intencionados. Eles queriam, de alguma forma, incriminar Jesus. Ou ele dizendo que a lei mosaica estava errada, ou ele dizendo que, eventualmente, a lei romana, que era parecida, também estava errada, para que ele fosse, de alguma forma, incriminado. E Jesus, após algumas considerações, resume seu pensamento no seguinte: o que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus uniu, o homem não separe. Essa passagem, interpretada literalmente, pode dar a entender, com devido respeito, de forma equivocada, que toda união celebrada por um ministro de Deus aqui na Terra, um líder religioso qualquer, ela é indissolúvel. Até o final da vida de ambos, ela deverá prevalecer, seja a que custo for. Não importa a tormenta que esteja dentro do lar, ela deve ser preservada até o final. Essa é uma interpretação literal. Só que Jesus não quis dizer isso. Não foi essa a intenção de Jesus. Moisés, lá atrás, quando editou a sua lei, certamente ele viu que a grande maioria das uniões se davam por interesses outros que não o amor. Interesses materiais, sociais e qualquer outro motivo que não fosse um amor sublimado, um amor pautado por aquilo que vem do alto. E Moisés percebeu com certeza que essas uniões pautadas em questões que não eram de amor ou de afeto verdadeiro, afeto sublimado, só podiam dar um desastre dentro do lar, com violência de todas as formas, violência um contra o outro, violência contra os filhos e assim por diante. Então, fatalmente, Moisés, percebendo essa situação, optou em colocar na sua lei a possibilidade do divórcio. Quando Jesus fala que o que Deus uniu, o homem não separe, ele não está modificando a lei de Moisés, ele não está revogando a lei mosaica. Ele está dizendo o seguinte: aquele casamento de corações unindo, dois corações que se unem livremente, de maneira livre, por amor um ao outro, essa união é uma união sublimada. Qualquer outra união que tenha interesses diversos, carreira, dinheiro, as questões cognitivas, o sexo, a paixão, e por aí a paixão que eu digo é a paixão desenfreada, né? Aquela paixão fora da razão, totalmente que entorpece a razão. Essas outras motivações que não o amor verdadeiro, o amor sublimado, essas paixões, essas uniões, estão fadadas ao insucesso. Por quê? Porque não tem o interesse no bem-estar do outro, não tem o interesse no bem-estar da família, não tem a pessoa, às vezes, de maneira iludida, se une a outra por um ideal, achando que o outro é perfeito, achando que o outro é aquela pessoa idealizada, como a gente vê muito nas redes sociais e assim por diante, por interesses econômicos, financeiros, sociais e outras coisas mais. Então essas uniões não são sublimadas, não são aquelas uniões de dois corações que se ligam por um amor verdadeiro, se ligam buscando um bem comum, constituir uma família, ter uma vida efetivamente familiar, de dedicação, de doação um pelo outro e de doação para com os frutos dessa união, que são os filhos. Isso chama-se maturidade emocional. Corações que se unem dessa forma, com consciência livre, são corações maduros emocionalmente. Mas nos dias de hoje, nós observamos também que muitos casamentos ocorrem não diante dessa maturidade emocional. Isso ocorre muitas vezes no calor de uma paixão, que a paixão é biológica, isso já é comprovado pela ciência, ela passa, aquela paixão, aquela questão às vezes social, aquela questão financeira, de carreira e assim por diante. Essas uniões, fatalmente, pautadas em questões materiais, questões humanas, também lá na frente serão solucionadas por uma questão humana. Qual é a solução humana? O divórcio. Nós temos na nossa lei civil, como aconteceu com Moisés. Moisés fatalmente colocou nas suas leis a possibilidade do divórcio, porque ele se deparava com a mesma situação, com o mesmo problema lá na sua época.
Quando Jesus vem e fala que aquilo que Deus uniu, o homem não separe, ele está confirmando a lei de Moisés. Ou seja, aquelas uniões pautadas pelo materialismo ou por questões materiais, por questões sensitivas, ou por pessoas embriagadas por uma paixão em que perde a liberdade do discernimento. Acontece muito a pessoa casar ou se unir ao outro iludido. Essa pessoa não está livre. Porque a pessoa que é livre é aquela que tem liberdade de consciência. Ela tem a plenitude da sua capacidade cognitiva e conscientemente, de maneira racional, ela toma suas decisões. Essa é a pessoa verdadeiramente livre. Então, quando a pessoa opta em se unir ao outro de maneira não livre, essa união não é a união que Jesus está falando. A união que Jesus se refere, aquela que Deus uniu, que Deus vai unir, é aquela de duas pessoas livres. Duas pessoas que optam em constituir uma família, em se dedicar ao outro, se dedicar aos filhos, em viver efetivamente uma união de corações, ou seja, uma junção de corações. E isso pressupõe a maturidade emocional. Quem não tem maturidade emocional não alcança esse tipo de união. É essa a união que é a união sublimada que Jesus se refere. E a essa união, Jesus faz a advertência, para que ninguém atente contra ela. Aquela união de corações, ela deve ser preservada. Que nenhum homem, no sentido amplo da palavra, atente contra esse tipo de união. Aquilo que Deus uniu, dois corações maduros, conscientes, livres, optam em celebrar um casamento. Que ninguém atente contra essa união sublimada. Não que com relação aos outros possa fazer isso de maneira nenhuma também, mas principalmente com relação a essa união, que é uma união pautada pelo divino, pela essência da vida, que é o amor. Vamos separar novamente. Paixão é uma coisa, amor é outra. Paixão é biológica, não estou falando de paixão, a paixão embriaga. É preciso ter discernimento na hora da escolha. E a palavra é essa mesmo, escolha. O casamento tem que ser uma escolha livre, consciente. Aí eu vou ter esse casamento que Jesus fala, que é o casamento sublimado. Aquele casamento unido por Deus. Não aquele casamento só por uma convenção social. Não aquele casamento somente por um projeto de carreira. Não aquele casamento somente por questões sensoriais, por sexo ou sei lá o que. Não. Essas uniões estão fadadas ao insucesso. E a lei civil está aí para isso. O divórcio existe na nossa lei civil justamente para isso. Jesus fala de uma união sublimada, uma união pautada na nossa plena liberdade, no nosso livre-arbítrio plenamente exercitado, de forma tranquila, consciente, sem nenhum tipo de ilusão e sem nenhum tipo de interesse que não seja o bem-estar do outro, o bem-estar de uma família, a constituição de uma família e assim por diante. Isso pressupõe maturidade. Que maturidade? Emocional. Muito obrigado, um grande beijo no coração de todos.